Agora, nós vamos para a nossa parte de perfumaria. Assim como a nossa parte de linha home, eu não vou aqui passar todos os perfumes e todas as famílias, tá? Mas o que eu queria falar para vocês? Das histórias, das características de cada perfume. Porque, como eu falei, a gente vem de experiência. E dificilmente vocês vão concordar comigo, tá? Quando uma pessoa é muito comunicativa, quando uma pessoa é muito espalhafatosa, quando ela preenche um ambiente, normalmente o perfume dela é da mesma maneira. Ela não usa um perfume suave, discreto e etc. Então, as características das pessoas também falam sobre as características das fragrâncias. Então, é importante vocês também fazerem essa leitura para saber apresentar para o cliente, tá? Quando a gente fala de perfume, eles não, obviamente não são todos iguais, né? E para que a gente saiba desfrutar o máximo de cada um deles, a gente precisa conhecer a diferença de cada um, né? E a diferença dele não é só se ele tem maior ou menor concentração de fragrância, mas está relacionado ao que a gente falou lá no começo, sobre as famílias olfativas. Então, mais uma vez, uma lição de casa para vocês quando terminarem. Olharem o material para entender com o perfume em mãos que vocês vão ter, qual que é a família olfativa de cada um de vocês, né? Então, eles, obviamente, como as fragrâncias de linha home, também vão ser categorizados em famílias, como as que a gente falou lá atrás. Cítricos, amadeirados, florais, frutados e todas as outras. Então, a gente precisa entender a identidade delas para entender sobre os perfumes. Mas uma coisa que é importante vocês saberem são as classificações dos perfumes. As mais comuns estão aqui nessa tela, tá? As águas de colônia ou os body splashes, normalmente, têm entre 3 a 8% de concentração de fragrância. É uma concentração baixinha, tá? O perfume, basicamente, o que ele é? Fragrância ou óleo essencial mais solvente, mais álcool, né? Então, quando a gente fala de uma água de colônia ou de um body splash, a gente está falando de uma concentração inicial, baixinha. E isso vai fazer o quê? Com que ele dure de 2 a 3 horinhas no nosso corpo, tá? Quando a gente fala de um eu toilette, né, que é outra categorização, a gente já fala de uma concentração de 10 a 15% de fragrância. Então, a gente já está falando de um perfume que pode chegar até 8 horas, tá? Quando a gente fala de um eu parfum, que é muito comum a gente ver isso nos importados, né, essa denominação nos perfumes importados, nós estamos falando de 15 a 20% de fragrância, o que vai fazer de 8 até 12 horas de concentração. E quando a gente fala dos perfumes ou dos parfums, né, que é a maior concentração, nós estamos falando de 20 a 40% de concentração de fragrância. Mas vocês vão ver em todos os perfumes nacionais, sempre a descrição na caixa ou no rótulo, Del Colônia, que vai significar o quê? Esse toilette aqui. É a variação entre body splash e eau parfum. Por quê? Porque todo perfume que é fabricado no Brasil, existe uma categoria fiscal, um código NCM, que todo produto tem que ser categorizado. Existe o código do Body Splash, o código da colônia, o código do parfum, do Eu Parfum, e cada um deles vai representar uma tarifação de impostos que é preciso ser paga. A tarifação do Eu Parfum ou do Parfum, que é a maior, ou do perfume, que é a maior concentração, elas variam em torno de até 57% de impostos sobre o preço do custo do produto. Ou seja, mais da metade do preço do produto vai ser, quando ele for chegar na ponta final, vai ser imposto que o cliente vai estar pagando. Né? Então, isso encarece muito o fluxo produtivo de todos os fornecedores de todas as fábricas. Então, quem produz no Brasil sempre categoriza como Del Colônia. Ah, significa que está infringindo a lei? Não, pelo contrário, eu estou entregando mais, né? Só que eu estou categorizando o meu produto como menos, mas eu vou pagar menos imposto. Né? Só que o meu produto importado, quando ele sai, por exemplo, da Europa ou de qualquer outro lugar e vem para o Brasil, ele não sofre nenhuma tarifação. Então, ele pode vir entrar com o meu parfum, porque ele não vai pagar nenhum imposto sobre isso, tá? Então, vocês vão ver, a Batim vai estar escrito, Boticário vai estar escrito, Natura vai estar escrito, tudo que é fabricado no Brasil vai estar escrito como Del Colônia. Beleza, entendido isso, qual que é a concentração que a gente tem dos nossos perfumes? De 15 a 20%. Então, a gente entrega aí uma categoria Eu Parfum, ou seja, uma excelente fixação, de 8 até 12 horas de fixação.
E como eu falei lá atrás, isso vai influenciar na categoria dos perfumes, porque o perfume que tem mais explosão, que tem mais concentração de insumos e insumos mais fortes e mais explosivos, vai exalar muito mais, né? Então é importante a gente conhecer aquelas famílias e estudá-las, tá? Então, vou começar a falar dos perfumes, tá? Aqui a gente tem o Brigitte. O Brigitte foi inspirado, né, numa personalidade, que é o da Brigitte Bardot, né? Ela foi aí uma das maiores estrelas da época, né? Foi muito conhecida pela essa beleza exuberante, por essa personalidade marcante, né? E só da gente olhar aqui, né? Ela tinha uma personalidade muito extrovertida, muito glamurosa, uma aparência aí sempre descolada. Então, o Brigitte, ele está associado a essa característica, né? É sempre uma pessoa que tem um espírito mais livre, mais sedutor, né? Depois a gente tem o Catherine, que foi inspirado na Catherine Deneuve, que foi uma lendária atriz aí também, muito conhecida. E é uma mulher mais exuberante, mais firme, que tinha muita presença, né? Então ele está associado a mulheres que têm aí essa confiança, essa sofisticação, tá? Depois a gente tem o Sophie, que foi inspirado na Sofia Loren, que foi um símbolo, um sex symbol da época, né? Então é um perfume de muita personalidade, de muita sensualidade, então traz um toque adocicado, né? Com essas características. Depois a gente tem o Cherry, né? Que já tem uma presença, como o próprio nome diz, mais de menina, mais cherry, mais vibrante, tem muita fruta, fruta vermelha, flor branca. Então também é um perfume com ar mais teen, tá? A gente tem o Fatale, como o próprio nome diz, é um perfume de uma mulher que esbanja mais sensualidade, mais fatalidade, mas muito sofisticado, tá? Depois a gente tem o Fico de Dio, né? Traduzindo aí é o figo de Deus, então ele tem aí uma base de fruta muito forte, de figo, mas com uma característica mais herbal, tá? É um caminho olfativo bem diferente, mais europeizado. É muito comum esse tipo de perfumaria fora. Depois a gente tem o Liz, que já é para uma menina mais leve, uma mulher mais esportiva, mais discreta, né? Que gosta de um adocicado, mas um adocicado que não interfere, que não sobrepõe. Depois a gente tem o Mais Sweet Summer, que foi inspirado aí, né, num doce verão, no final de tarde. Então, é um perfume alegre, suave. É o perfume mais jovem que nós temos dentro do portfólio, tá? Eu falo muito que ele se encaixa para aquela menina que deixou de virar criança e ainda não é adolescente, né? Aquele perfume para uma menina de 8 até uns 12, 13 anos. Ele se encaixa muito bem. Depois, o Evas, que a gente tem na linha Home, que é um best-seller que eu falei para vocês, né, um dos 5 mais vendidos, que tem um caminho olfativo parecido com o perfume Angel, para na perfumaria feminina. Depois a gente tem o Nina, que praticamente é o meu favorito, é um perfume frutado, floral, muito elegante, muito feminino, né? A gente tem o Moon, que também é um best-seller da linha Home, né? Mais frutado, adocicado, que está na perfumaria também, um dos mais vendidos. Valerie, que é um perfume, gente, de uma nota só. Perceba aqui, ele só tem nota de coração. Ele cheira igual do começo ao fim. Ele não tem nota de saída e nem nota de fundo. É um perfume super autêntico, adocicado, para uma mulher assim, dona de si, tá? Depois a gente tem o Violet, que é a mesma fragrância do Lavande, da nossa fragrância institucional, tá? Ele só vem com um nomezinho diferente aqui. O Yumi, que é um adocicado com muita presença para uma mulher que gosta de chamar atenção, de brilhar, né? E a gente tem uma coleção exclusiva do horóscopo. Eu não vou falar um por um, mas a gente criou um perfume para cada característica de signos. Né? A gente estudou aí a característica de água, de terra, né? De cada signo e principalmente as características como eles se comportam. E a gente tentou traduzir em fragrâncias e também equilibrar aí as dificuldades de cada signo. É bem interessante, é super presenteável, porque são perfuminhos de bolsa, né? E a gente consegue aí carregar na bolsa, enfim, é uma categoria que a gente aposta muito, ficou numa embalagem muito bonita e a gente tem tido aí bons resultados com eles. Tá? Então, a gente tem todos os signos, são 12 fragrâncias aí diferentes, tá?
Por último, da linha dos femininos, né? Terminamos os femininos e a linha do horóscopo se encaixa no feminino, né? A gente vem para a linha dos compartilháveis, que são perfumes no gênero, que a gente fala, né? Que a gente pode ser usado por homens ou por mulheres. Aí a gente tem a linha do us, que em inglês significa nós, né? Até para a gente poder compartilhar mesmo. A gente tem aqui o US 63, que foi um perfume inspirado na personalidade da Gabrielle Chanel, né, que é a estilista fundadora aí da marca Chanel. Ela rompeu barreiras aí, trazendo uma personalidade masculina para a moda feminina, né, trazendo os terninhos. Então a gente traz aí um perfume mais com notas orientais, com um toque amadeirado, mas que também com herbal junto, né? Então é um perfume bem interessante. Depois a gente vem com o US 65, que ele foi inspirado na personalidade da Tig, que foi uma modelo andrógena, que ninguém entendia, olhava para ela, ela pousava, por momentos achava que ela era um homem, por momentos achava que ela era uma mulher, né? E ela se tornou um ícone aí do momento, por essa característica unissex, então a gente trouxe ela para esse perfume, né? É uma fragrância super versátil, mais fresca, traz aí muita flor, flor de jasmim, laranjeira, então também é a fragrância mais leve dentro dessa linha. E por último, da linha US, a gente traz o 67, né? Que é uma fragrância muito sedutora, foi pensada aí na característica do David Bowie, né? Que foi aí um cantor que se destacou muito na época, né, por trazer aí essa característica de versatilidade, ter um estilo único, sempre se pintava, trouxe muito um boho chique para essa época também, trouxe muitas inspirações para a moda, e esse perfume foi inspirado nele, né, ele tem aí muita couro, pepino, sândalo, ele tem um caminho olfativo, mas é um perfume assim muito marcante, é aquele perfume que ama ou odeia, tá? Mas é um perfume muito gostoso, na minha opinião. Agora a gente passa para os masculinos, né? A gente vem o Black Tie, que é a fragrância de linha masculina, que a gente vai falar daqui uns dias. Então é um madeirado clássico, sofisticado e que agrada praticamente a todos as preferências, tá? Depois a gente vem o Hit, que já é um cara mais vibrante, mais jovem, mais tatuado, né? Mais que rompe um pouco mais barreiras, aquele cara que é de todas as turmas, sabe? Depois a gente tem o Luca, que é um cara mais moderno, mais contemporâneo, é um perfume amadeirado mais fresco, né? Então ele tem uns toques de especiarias. A gente tem o Malai, que já é para um cara que tem muito contato com a natureza, é um cara que gosta de esporte, que faz trilha, que é o perfume mais herbal da linha masculina, o menos amadeirado de todos, né? Depois temos o Sailors, que é o perfume super tradicional masculino, tá? Então ele vem com muita característica de madeira. O Savage, que a gente brinca muito, fala que ele é o marido da Evas, né? A Evas é o perfume marcante, uma mulher envolvente, que chama atenção por onde passa, que todo mundo pergunta que perfume que ela tem, e o Savage é o marido dela, é aquele homem que gosta de marcar o perfume, é aquele homem que usa um relógio grande, é aquele homem que gosta de chamar atenção, né? Depois a gente tem o De Noir, que é uma fragrância super tradicional masculina, então é uma fragrância mais madura, com muita característica de chá preto, de patchouli, tem umas especiarias também, tá? Aqui deu uma passada, uma pincelada rápida, vou parar aqui o compartilhamento, vou voltar na tela com vocês, mas o que fica da linha de perfumaria, tá? Linha de perfumaria, a gente não adianta ficar falando, eu queria trazer as principais informações para que vocês, de posse desse material, quando estivessem com o produto, conseguissem identificar o que eu falei, né? Então, assim, se eu puder deixar de exemplo, perfumaria é aprendizado, é sentir, é observar. Igual eu tenho 4 anos, hoje eu conheço praticamente de cabeça todas as perfumarias. Mas foi um estudo, foi um aprendizado. Então, como vocês estão chegando novos para a rede, eu sei que vocês já têm uma bagagem de perfumaria, que isso é muito importante, não pode ser descartado. Eu queria que vocês aproveitassem essa bagagem. Não sei se tiveram informações diferentes aqui para vocês, mas eu queria que vocês estudassem elas, que com certeza, quando vocês mais conhecerem, mais vocês vão ter um universo gigante para apresentar para o cliente de vocês.